Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Ontem a Quest trouxe uma pesquisa que pela primeira vez coloca a desaprovação ao trabalho do presidente Lula à frente, numericamente, da aprovação ao petista. O Andreasa, na sua opinião, o que levou a essa queda brusca, especialmente lá no Nordeste, entre os mais pobres, na popularidade do presidente, hein? Bom dia para você. Fala, Megali, Carla, Roberta, bom dia, meus amores. Megali, o começo de ano do governo Lula é muito ruim. O governo Lula como gerador de crises. E a gente precisa considerar aqui o fato de que tem pelo menos uma camada de complexidade a menos. Ou seja, tem menos problema nessa época do ano, deveria ter menos problema. O parlamento está em recesso, o judiciário está em recesso, o governo, no entanto, mesmo com essa complexidade a menos, gerando crises para si. E aí tem, na origem da crise que produz impopularidade, maior ou menor, a gente precisa ser cuidadoso também com pesquisa, né? Nessa época do ano, nessa altura do campeonato. A pesquisa é um elemento a mais na análise. E claro que ela é condicionada pelo que está acontecendo aqui. Tem elementos circunstanciais e elementos estruturais. Circunstancialmente, a gente está comparando com dezembro, circunstancialmente, em janeiro houve a famosa crise do Pix, que a gente já examinou aqui. É claro que isso tem impacto sobre a popularidade do governo e, legitimamente, também condicionando a popularidade do governo, a forma como a oposição, legitimamente, repito, explorou a crise. Então, esse é um elemento circunstancial que serve para a gente relativizar um pouco esses números. Eu acho que a gente precisa ver como a pesquisa, como a avaliação do governo se desenvolverá ao longo do tempo, como esse fator circunstancial se acomodará, se acomodará, se continuará sendo um motor para a impopularidade do governo. Isso do ponto de vista circunstancial, acho que a crise do Pix é fundamental. Agora, tem um fator estrutural. E esse é o verdadeiramente grave. Esse é o principal elemento que potencializa tudo. E a gente precisa falar da inflação. Não apenas da inflação da comida, do preço dos alimentos, mas da inflação de modo geral. A vida está cara no Brasil. A vida tem ficado mais cara no Brasil. Isso não é uma invenção, isso não é fake news. É ir ao mercado. Você vai ao mercado e percebe que de semana em semana as coisas mais banais se tornam mais caras. Aquilo que você comprava, você já não pode mais comprar. Para algumas pessoas, a situação significará que você, para quem tem mais dinheiro, para quem é classe média alta, para quem é rico, significará que não vai a um restaurante, que vai diminuir a sua vida social, que não vai viajar. Mas para o cara mais pobre, para a classe média, para o remediado, para o cara mais pobre, nós estamos falando do sujeito que comprava um pedaço de carne, agora não está comprando mais. É claro que isso faz popularidade. Acho que não tem muito mistério sobre isso. A inflação, porque o governo Lula, durante muito tempo, isso me parece ser uma arrogância, se jactou dos bons números da economia. E os números são bons. Eu não vou nem entrar no mérito se eles são sustentáveis. Eu acho que não, já falei sobre isso aqui, me parece ser um voo de galinha. Ou seja, em algum momento a se arrebentar no chão. Mas a economia está crescendo, aumenta a massa salarial, tem mais emprego. Do que isso adianta? Pensando em humor das pessoas, popularidade e, havendo eleição, voto. O que adianta o cara ter mais dinheiro, estar ganhando mais, se ele vai ao mercado e vê esse a mais desaparecer? E o de menos também desaparecer? E o governo, se jactando da questão macro desse crescimento da economia, se esqueceu do mercado, da vida real. Tomou um susto agora. E não sabe muito bem o que fazer diante dos fatos, porque organicamente é difícil agir mesmo para resultados imediatos sobre inflação. E aí, Megali, essa me parece ser, para dividir com o pessoal que nos escuta, a grande questão, porque, repito, a pesquisa é circunstancial, ela vai para lá, vem para cá, vai estar melhor aqui, vai estar pior acolá. A questão é, pensando no horizonte de eleição, o marqueteiro é o chefe da SECOM, isso comunica muito. O presidente só pensa em 2026. A grande pergunta para mim é o que o governo Lula fará, olhando para esses dados da popularidade, vendo os ventos que vêm dos Estados Unidos, a eleição do Trump, a eleição da direita, vendo os resultados da eleição municipal, diante desse cenário e da impopularidade, o que o governo Lula fará para tentar reverter essa situação? Essa que é a minha preocupação, esse que é o meu medo, porque a caixa de ferramentas já está aberta, né?
vamos dobrar a aposta no expansionismo fiscal, vamos investir no parafiscal, vamos distribuir vale isso, vale aquilo. Aquilo que Bolsonaro fez em 2022 para tentar se reeleger, não conseguiu, PEC kamikaze, o que se fará diante da crise para tentar reverter isso é o que nos preocupa, porque não tem solução simples, Luiz Megali. O Andreasa e Lula, ele perdeu a oportunidade. Bom, não sei se perdeu a oportunidade, não sei se ele teria essa oportunidade devido às circunstâncias no início do governo, mas é no início do governo que governantes tomam decisões impopulares, né? Utiliza a popularidade que é natural a um governante em início de mandato para passar ali certos pacotes, eu não gosto da expressão, mas vamos lá, certos pacotes de maldade. Sim. Lula não fez ou não pôde fazê-lo. Até fez o contrário, né? Fez o contrário, né? Exato. Gastou mais, passou mais uma PEC que, enfim, não vamos discutir aqui sobre a necessidade daquela PEC ou não, mas foi o que aconteceu, né? Mudanças estruturais não aconteceram. E se não foram feitas quando o presidente tinha bons números, como seriam agora que o presidente tem maus números? E ainda faltam 2 anos para a eleição. Você tocou no nervo da questão, Megali. O governo começou dando todos os sinais dos seus compromissos com a responsabilidade fiscal, ou seja, nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal. Ele iniciou, as pessoas esquecem disso, foi bom você lembrado. Começou com a PEC da transição, que jorrou mais de 150 bilhões de reais na economia, para induzir o crescimento artificial da economia, para estimular o consumo, para forjar uma demanda. Depois não entendem por que a inflação vem, por que o dólar está como está. Então, os sinais estavam todos dados ali do que seria feito. Nenhuma surpresa, porque houve outros governos petistas no passado. Achar, e eu não vou nem falar da questão da impopularidade a que você se referiu, porque para usar as palavras que eu usei, é uma camada a mais. Imaginar que se chegue à segunda metade do governo não tendo feito o ajuste fiscal que era necessário. Governar é isso, é fazer escolha. Se você tem um orçamento, é dirigir bem o orçamento, fazer escolha, não dá para fazer tudo. Se você não fez isso na primeira metade, você fará algo contracionista na segunda, e colocando marqueteiro para a Secretaria de Comunicação, ele não vem para comunicar uma agenda de austeridade fiscal. Você fará na segunda metade, já com a eleição no horizonte, dizendo que 2026 já começou, pretendendo uma reforma ministerial que tem natureza de composição para 2026, é muito difícil acreditar nisso, né? Então, é mais fácil acreditar, e é no que eu acredito, mais fácil acreditar em mais gasto, em mais despesa, em aumento da dívida pública, para tentar chegar a 2026 sustentando esse voo artificial da galinha, como se fosse uma águia, e ter competições competitivas. Porque isso também é muito importante, Megali, para a gente fechar aqui. Uma coisa é a impopularidade do presidente, outra coisa é botar ele fora do jogo. São coisas diferentes. Eu não tenho dúvida de que Lula será competitivo. Acho que ele vai ser o candidato, o PT não tem alternativa, e acho que ele é competitivo para 2026, mesmo com todos os problemas. E, claro, o fator máquina, essa caixa de maldades, digamos assim, a ser abertas, o populismo, isso dá competitividade ao presidente. Então não confundamos as coisas, impopularidade e competitividade.